eu sou Danilo Tiesel, advogado especialista em terceiro setor e sustentabilidade institucional. Este é o curso Fundos de Direito do Idoso e Fundos de Direito da Criança e do Adolescente, da formação do Conselho à captação de recursos, oferecido pela Fundação Vale. Agora vamos ver o módulo 5, Estrutura Institucional das Organizações da Sociedade Civil. Legislação aplicável às organizações da sociedade civil. Então, o primeiro ponto que é bom trazer seria a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que ela traz dois comandos que são importantíssimos para todo cidadão, mas também para as organizações da sociedade civil. Então, o primeiro deles é que ninguém pode descumprir a lei alegando que não conhece a lei. Então, a gente, embora muitas vezes desconheça a lei, a gente não pode dizer que não cumpriu porque não a conhece. Teoricamente, a gente teria que conhecer a nossa Constituição e a legislação aplicável, ao nosso setor de atuação e conhecer a lei como cidadão também. Depois, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois dela ser oficialmente publicada. Então, esse é o prazo para a lei começar a vigorar depois que foi publicada. Agora vamos ver as principais fontes de legislação para as organizações da sociedade civil. Então a gente começa, claro, lá com a Constituição Federal, que traz lá direitos sociais, muitas questões relacionadas às organizações da sociedade civil, tanto da parte institucional, tributária, e muitas outras questões. Temos as emendas constitucionais também, que alteram a Constituição, o Código Civil, que inclusive traz quais são as pessoas jurídicas de direito privado. O Código Civil ele relaciona essas organizações do tipo associação, fundação, sociedade, então organizações de direito privado. Temos o Código Tributário, que trata das questões tributárias, inclusive regulamentando questões constitucionais, e várias normas esparsas, como, por exemplo, leis, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, e sem esquecer, é claro, do direito trabalhista. Temos também a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E importante ressaltar também que para as organizações da sociedade civil, a CLT também é aplicada, da mesma forma que é aplicada para outros tipos de organizações. E os principais temas tratados pela legislação? Vamos lá. Primeiro, questões de natureza jurídica da organização e modelo societário, ou seja, como ela é composta. Depois, imunidade, isenções e demais questões tributárias. Questões do direito administrativo, do tipo parcerias com o poder público, títulos, qualificações, certificados que uma OSC pode ter. Então, por exemplo, qualificação como OCIP, certificado de entidade beneficente de assistência social e outros aspectos aí do direito administrativo, do direito civil em geral. E, claro, sem esquecer das questões específicas relacionadas às áreas das organizações. Então, nós temos organizações de educação, de assistência social, de saúde, de proteção ambiental, de cultura, direitos humanos. Então, todas têm o quê? Regulações específicas de acordo com as áreas de atuação. Então, deixar aqui uma dica. É fundamental que as organizações da sociedade civil façam um diagnóstico cuidadoso a respeito das atividades que elas realizam e querem realizar e avaliem a sua conformidade com a legislação. Importantíssimo a gente trabalhar em conformidade com a legislação. Para a gente poder agir de maneira eficiente, de maneira legítima, nós precisamos, claro, num primeiro momento, cumprir a legislação vigente. É claro que nós temos nossos valores, nossos princípios, nossas diretrizes,
né, todas as questões institucionais que são construídas, né, em cima de boas práticas. Mas o primeiro ponto é cumprir a legislação, então por isso que as organizações precisam ter a sua conformidade, né, tudo isso muito bem detalhado, muito bem estruturado. Agora vamos tratar do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019 de 2014. Então essa Lei 13.019, que é conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou MIROSC, né, uma abreviação, ela estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros. E quem são as partes? De um lado, nós temos o quê? A administração pública, seja a administração pública federal, os estados, municípios. E de outro lado, nós temos quem? As organizações da sociedade civil, mas sempre atuando como? Em colaboração, em parceria. Tá? Sempre buscando os mesmos fins, os mesmos objetivos, que são sempre o quê? Cumprir finalidades de interesse público. O processo de seleção das organizações da sociedade civil que desejam fazer parcerias com o poder público, ele precisa ser feito de uma maneira muito clara. Tem que ser tudo muito público, legítimo. Então ele é feito por meio de edital, com chamamento público em regra, mas existem algumas situações no próprio marco regulatório em que pode ser dispensado o chamamento público ou inexigível. A organização, para contratualizar com o poder público, ela também tem que atender uma série de requisitos, principalmente, primeiro, adequação estatutária ao marco regulatório, ela precisa ter o seu estatuto adequado à Lei 13.019, experiência comprovada na execução do objeto da parceria a ser celebrada. Ela tem que ter currículo, tem que ter já realizado algo que pode não ser igual, mas pelo menos similar, na mesma área. E também precisa estar em dia com as suas contribuições e impostos, com seus tributos junto à União, aos estados e aos municípios. E por fim, também possuir controles contábeis de acordo com os princípios e normas de contabilidade. Outro aspecto relevante que a gente tem na hora de celebrar parcerias com o poder público é a existência de um plano de trabalho. E esse plano de trabalho ele precisa indicar as metas, quais são as metas e indicar isso detalhadamente, ou seja, quais são as metas dessa parceria. Além disso, tem que apresentar indicadores, sejam indicadores qualitativos, também quantitativos, para conseguir mensurar se a organização atingiu aqueles objetivos que foram determinados ou se não atingiu. Então, importantíssimo que a gente tenha indicadores para conseguir mensurar direitinho os objetivos, a conquista desses objetivos. Outro elemento também presente nas parcerias com o poder público e com a Lei 13.019 ele se tornou um elemento mais importante ainda é a questão da prestação de contas. A prestação de contas é fundamental para uma organização da sociedade civil. Afinal, as organizações trabalham com recursos que vêm de onde? Da própria sociedade. Então, se utilizam recursos da sociedade, recursos de interesse público, elas precisam prestar contas e demonstrar aonde estão aplicando esses recursos, quais são os resultados, o impacto, a eficiência, tudo isso. Então, a prestação de contas precisa ser detalhada também numa parceria e o marco regulatório aumentou os mecanismos de acompanhamento e fiscalização por parte do poder público na hora da prestação de contas. O marco regulatório também trouxe uns instrumentos novos instrumentos jurídicos para as parcerias. Então, quais são esses instrumentos? Nós temos 3 tipos de novos instrumentos. Primeiro, termo de fomento e termo de colaboração.
A gente utiliza esses instrumentos quando existe a transferência de recurso financeiro. É assim que as organizações da sociedade civil mobilizam recursos do poder público. Vejam só, antigamente, antes do marco regulatório, se utilizava o quê? Convênios. Agora os convênios são muito mais utilizados entre órgãos públicos e os termos de parceria são utilizados entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Outro instrumento, também trazido pela lei, é o acordo de cooperação. O acordo de cooperação a gente utiliza quando não há transferência de recurso financeiro, né, entre poder público e organização da sociedade civil. Mas vamos detalhar um pouquinho melhor qual a diferença do termo de fomento para o termo de colaboração. Vamos lá, termo de fomento. Termo de fomento é quando o plano de trabalho é proposto pela organização. O objetivo do termo de fomento é incentivar projetos criados, desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil, independentemente da existência de uma política pública, né, relacionada à iniciativa. Então, tem muito a ver com inovação, com criatividade, situações que a gente encontra bastante nas organizações da sociedade civil. E os termos de colaboração? O termo de colaboração, ele é fechado, contratualizado, quando o plano de trabalho é concebido pela própria administração pública, ou seja, já existe uma política pública relacionada àquele programa, projeto ou serviço e o poder público quer dar continuidade. Então a organização da sociedade civil ela vai complementar a atuação do próprio Estado, né, como vem fazendo já há muito tempo. Outro elemento também a considerar no marco regulatório é que ele traz novos princípios, novas diretrizes relacionadas às parcerias, as parcerias voluntárias, né, entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Um primeiro elemento, que é uma mudança muito importante, é a priorização do controle de resultados. Tá? A priorização do controle do impacto social positivo. Não é só um controle de notas fiscais, um controle financeiro, vamos dizer assim. Não, é um controle que, como eu já disse, inclusive, né, está relacionado a metas, a indicadores, a objetivos, então ao que está acontecendo de fato. Outro princípio importante é o fortalecimento institucional e a capacitação das organizações da sociedade civil. O governo considera, o poder público considera importante esse fortalecimento e capacitação, e claro que é muito importante para que as organizações tenham cada vez mais serviços, iniciativas de qualidade, que possam ser oferecidos aos beneficiários. Outra diretriz é a transparência na aplicação dos recursos públicos e a democratização do acesso. Olha só, transparência, então aquela disposição, para demonstrar, para informar, para mostrar os resultados, deixar tudo muito claro, e a democratização do acesso às próprias parcerias. Então, por isso que as parcerias elas se iniciam por meio de um procedimento que envolve o quê? O chamamento público, a existência do edital, para que tudo seja bem democrático. E um outro elemento, uma diretriz importante, é a adoção de práticas de gestão eficientes, seja com relação a recursos, contratações, enfim, em qualquer área da gestão, e que sejam suficientes para coibir qualquer possibilidade de obtenção de benefícios e vantagens indevidos, Então, o servidor público, quem trabalha em organização da sociedade civil, gestor da organização, ele tem que atuar pelo interesse público e não pelo interesse individual, o interesse próprio. Então, essa é uma outra diretriz importantíssima do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Agora, mais especificamente, para os conselhos. Então, como fica a participação dos conselhos
nessas etapas de chamamento público e monitoramento da parceria, né, quando a gente envolve a Lei 13.019, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Primeiro ponto. Já trata, né, do conselho gestor e de fundos específicos. Ou seja, a decisão sobre a escolha da organização que vai receber recursos de fundos específicos não cabe só ao Poder Executivo. Tá? Então, precisa ser tomada com a participação de quem? Participação direta do conselho gestor do fundo. Outro ponto, quanto à fiscalização. Aí nós temos o artigo 70 da Lei 13.019, do MIROSC, como a gente chama. Assim, a gente verifica, né, até pela própria lei, que é muito importante a cooperação entre a administração pública e os conselhos na hora de monitorar e avaliar as parcerias relativas ao marco regulatório. Tá, gente? Então, marco regulatório, legislação fundamental para as parcerias com o poder público, na relação com os conselhos de política pública e com regras bem claras, né, para essas parcerias e novos instrumentos, como nós vimos, os termos de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. Enfim, quando a gente atua com organizações da sociedade civil, a gente percebe que nós utilizamos muitos termos. Né? Então a gente fala associação, cooperativa, entidade, instituição, instituto, SEBAS, OCIP, né? Fundação. Então muitas vezes a gente fica perdido nesses termos, né? É importante a gente conhecer o que cada um significa, porque alguns são só nomes, né? Se eu falo instituto, é apenas um nome, não é uma natureza jurídica do Código Civil. Se eu falo associação, aí eu estou falando de uma natureza jurídica do Código Civil, nós vamos ver daqui a pouco. Se eu falo SEBAS, aí eu estou falando de um certificado concedido pelo poder público, né, para organizações específicas de educação, saúde ou assistência social. Então, esses termos precisam ser, de certa forma, até estudados, mesmo pelo gestor, independente de ser advogado ou não ser advogado, para que se saiba falar claramente sobre a atividade da organização da sociedade civil. Então nós temos no artigo 44 do Código Civil Brasileiro quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E quais são? São as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então nós temos pessoas jurídicas de direito público, né, que não vem ao caso, e temos as pessoas jurídicas de direito privado, onde estão as figuras jurídicas que a gente conhece, né, quando atua com organizações da sociedade civil. Agora, dentro dessa classificação de organizações da sociedade civil, pela Lei 13.019, 2014, nós temos os seguintes tipos de organizações. Primeiro, associações e fundações, certo? Então, organizações sem fins lucrativos ou econômicos que atuam pelo interesse público, certo? Então, elas não podem distribuir lucro, porque são sem fins lucrativos, embora possam desenvolver uma série de atividades meio para mobilização de recursos, e elas têm que desenvolver atividades de interesse público, então associações e fundações que desenvolvem atividades de interesse público. Qual o segundo tipo de organização da sociedade civil? Aí são as cooperativas sociais, que são regidas por legislação específica de cooperativas sociais e atuam também em prol do interesse público. Aí depois nós temos o quê? As organizações religiosas, só que aqui cuidado,
não aquelas que são igrejas, por exemplo, que atuam só na área religiosa, mas sim organizações religiosas que se dediquem também a atividades ou projetos de interesse público, de cunho social. Então essas são as organizações da sociedade civil. As principais, que a gente mais atua, que mais estão inscritas em conselhos de política pública, são as associações e as fundações. Então vamos entender aqui agora a diferença entre associação e fundação. Então, uma associação é um tipo de pessoa jurídica constituída como essência pela união de ideias e esforços de pessoas, tá? Para uma atividade sem fins lucrativos ou econômicos. Então a essência de uma associação é a união de pessoas, união das ideias dessas pessoas, dos esforços, sempre para desenvolver uma atividade sem fins lucrativos. É a forma mais adotada pelas organizações da sociedade civil, Tem muitas organizações que atuam no terceiro setor, com impacto social, que tem o formato de associação, principalmente porque ela tem um formato flexível, não tem muitas regras obrigatórias, tem uma forma de gestão democrática e a forma de governabilidade pode ser adaptada. Então ela tem um modo de gestão mais flexível. E também a associação ela pode ser criada independentemente da existência de patrimônio. Então, não é necessário ter um patrimônio para criar uma associação. Basta que as pessoas se juntem, desenvolvam um estatuto, façam uma Assembleia Geral de Fundação, dê posse aos membros dos órgãos de gestão, depois registra no cartório e aí tira CNPJ e a associação está criada, certo? E uma associação também não é normalmente fiscalizada pelo Ministério Público de maneira sistemática. Claro que o Ministério Público pode fiscalizar a atuação de uma associação, mas não é obrigatório que isso aconteça o tempo todo. E o outro tipo de pessoa jurídica, como eu disse, bastante conhecido no setor, é a pessoa jurídica do tipo fundação. Então, a essência de uma fundação já é diferente de uma associação. A essência da fundação é um patrimônio destinado a servir, sem fins lucrativos, a alguma causa de interesse público. Tá? Então a fundação tem como essência o patrimônio, e é um patrimônio que ele adquiriu personalidade jurídica e ele passa a servir uma causa de interesse público. A fundação ela adquire personificação jurídica a partir de um ato de doação, uma dotação patrimonial de um instituidor ou de um grupo de instituidores. Essa dotação patrimonial pode ser feita em vida ou até mesmo por meio de testamento. Agora, o estatuto de uma fundação, ele precisa ser aprovado pelo Ministério Público, que é quem fiscaliza esse tipo de organização. E outra característica interessante é que a finalidade das fundações, as fundações têm finalidades perenes, ou seja, a gente, em regra, não pode mudar a finalidade de uma fundação. Afinal, se ela foi criada para um determinado objetivo, com uma certa finalidade, relacionada a alguma causa, e aquele patrimônio foi destinado àquilo por um instituidor que muitas vezes nem vivo mais está, então é necessário que aquela finalidade seja mantida e o Ministério Público é quem fiscaliza a manutenção dessa finalidade. Outro elemento considerado bastante importante no nosso setor de organizações da sociedade civil são os títulos, qualificações e certificados. Então nós temos títulos de OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e ele vem a partir da Lei 9.790 de 1999. Nós temos o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e que foi, ele é regulamentado pela Lei 12.101 de 2009. Temos os títulos de utilidade pública em nível estadual e municipal. Tínhamos também o título de utilidade pública federal, mas a lei foi revogada, não existe mais esse título. E temos também a qualificação como OS, que é a Organização Social. Vamos falar um pouquinho mais de OCIP e também do SEBAS.
Então, característica das organizações qualificadas como OCIP. Primeiro, a qualificação foi criada em 99, né, e ela é regulamentada pelo decreto 3.100 de 99, né, que regulamenta a lei 9.790. A qualificação é conferida pelo Ministério da Justiça e é um ato vinculado, que a gente chama. O que seria isso? Se a organização cumprir todos os requisitos legais para se qualificar como OCIP, o Ministério precisa qualificar essa organização, ok? E para eu me qualificar como OCIP, eu tenho que desenvolver atividades na área de educação gratuita, saúde gratuita, assistência social, né, proteção do meio ambiente. No artigo 3º da lei de OCIP, tem uma série de finalidades possíveis, né, para uma organização que queira se qualificar como OCIP. Mas a organização tem que estar em funcionamento há no mínimo 3 anos. Tá? Conforme uma lei, né, que é a Lei 13.019, né, de 2014, a gente precisa ter a organização funcionando há 3 anos com CNPJ ativo e claramente, né, essa lei tratou da qualificação de OCIP, mas é o próprio marco regulatório das organizações da sociedade civil. Depois, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBAS, que tem a fundamentação legal na Lei 2.101 de 2009 e no Decreto 8242 de maio de 2014. O SEBAS, né, é um certificado que muitas organizações procuram porque ele é um pré-requisito para o exercício da isenção da cota patronal, que é a contribuição para a Seguridade Social, né, que está lá na Constituição previsto. E caso, claro, se cumpram vários requisitos previstos na legislação, um dos requisitos é a organização conquistar esse certificado para que ela consiga o quê? Ter um ato declaratório ali da sua imunidade. Quem tem competência para conceder o SEBAS ou para renovar o certificado são os ministérios. Então, nós temos o SEBAS de Assistência Social, competência Ministério da Cidadania, SEBAS Educação, competência do MEC e SEBAS Saúde, competência do Ministério da Saúde. A organização, para que ela tenha, né, o seu SEBAS, ela tem que prestar serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação. Ou educação, na verdade, porque ela pode ter um SEBAS na área de assistência social, na área de saúde ou na área de educação, e pode inclusive ser mista, atuar com educação e assistência social. Aí temos que ver a atividade preponderante, de acordo com a atividade preponderante, de acordo com o orçamento, né, o seu CNPJ, aí você vai saber, né, em qual ministério tem que solicitar o SEBAS ou renovar. Outro elemento, que é uma característica das organizações que têm SEBAS e que são imunes, é que elas precisam aplicar as rendas e eventual superávit que elas tenham integralmente no território nacional e na manutenção dos objetivos institucionais. Esse elemento é importante. Então, se eu mobilizo o recurso no Brasil, eu preciso aplicar o recurso no Brasil. Tá? Se eu sou imune a tributos, principalmente. E também tenho que aplicar, obviamente, no desenvolvimento dos objetivos institucionais. E outra questão que tem que conter, inclusive no Estatuto, é que a organização não distribui lucro, nem bonificações, nem vantagens, principalmente indevidas, né, a dirigentes, a associados, a mantenedores, sobre nenhum pretexto. Claro que a organização poderia, inclusive, remunerar seus dirigentes. Existe legislação para isso hoje. Aqui eu estou falando não distribuir lucro. Remuneração de dirigente não é distribuição de lucro. Agora, mudando de assunto, vamos falar então do Estatuto Social. Então, separei aqui 10 elementos essenciais que um estatuto de uma organização da sociedade civil precisa ter. Tá? Primeiro, a clareza quanto à natureza jurídica. Será que essa organização é associação ou é fundação? Ou mesmo é organização religiosa que atua na área social?
é uma cooperativa social, mais difícil de confundir. Então, precisamos ter clareza sobre qual a melhor natureza jurídica para a nossa atuação. Normalmente, nós temos qual natureza jurídica mais atualizada? A natureza jurídica de associação, que é a mais utilizada pelas organizações da sociedade civil. Depois, segundo elemento, né, dos 10 elementos essenciais de um estatuto, o direcionamento. Direcionamento também precisa ser muito claro. Então, nós precisamos demonstrar no estatuto quais são as finalidades institucionais. E finalidade tem a ver com a causa adotada pela organização. Então você pode ter uma finalidade de promoção da saúde, promoção da assistência social, proteção do meio ambiente, né? Por exemplo, desenvolver projetos, programas e serviços não é finalidade de ninguém, né? E sim um meio para quê? Para atingir a finalidade. Então precisamos colocar no estatuto claramente o que é finalidade e quais são os meios, né? Outras atividades que nós desenvolvemos para o cumprimento das finalidades. Depois, um terceiro elemento que está relacionado aos títulos, qualificações e certificados. O estatuto precisa ter preparado, né, de acordo com a área de atuação da organização. Aí os gestores definem se é necessário ter algum título, qualificação, como eu falei, né, o CIP, SEBAS, enfim, utilidade pública. E o estatuto precisa estar preparado para isso, porque cada título desse exige o quê? Cláusulas obrigatórias. Então, de acordo com o direcionamento que nós temos, as áreas que a gente atua, nós podemos conquistar alguns títulos diferentes. Tá? Então, isso precisa estar refletido no estatuto, e o estatuto precisa ter cláusulas obrigatórias que o título exige para que a gente consiga conquistar o título. O quarto aqui, elemento essencial que eu quero destacar, são os associados e os mantenedores. Então, principalmente, claro, né, no caso das associações que têm associados, é preciso ficar claro no estatuto como é composto o quadro social, ou seja, quem são os associados, quais as categorias, seus direitos e deveres. Por exemplo, eu posso ter associado fundador, que participou da fundação da organização, e também associado o quê? Associado efetivo, que entrou depois. E quais os direitos dos fundadores? Quais os direitos dos efetivos? Isso tem que estar claro no estatuto. Tem que estar claro também como o associado entra, como ele pede para sair, como ele pode ser excluído. Isso só pode acontecer por justa causa. Justa causa são elementos que o próprio estatuto tem que trazer, ou seja, por que alguém pode ser excluído? Será denegrir o nome da organização, faltar nas reuniões, não respeitar os outros associados? Então isso tem que constar do estatuto, tá? Então essa parte de associados é importante. E outra questão é constar também uma outra categoria de não associados, que seriam quem? Os mantenedores. Esses mantenedores, né, uma categoria de não associados, lembrem disso, são aqueles que contribuem com recursos financeiros, recursos materiais e também com recursos humanos. Por exemplo, um mantenedor voluntário é aquela pessoa voluntária da organização, que desenvolve atividade voluntária, presta serviço voluntário, assina o termo de voluntariado. Então esse é um tipo de mantenedor. Precisamos prever isso direitinho para não confundir mantenedor com associado. Bom, um quinto elemento essencial para o Estatuto Social são as fontes de recursos. Então é obrigatório, tá, pelo Código Civil, que o estatuto de uma associação traga todas as formas, né, de uma maneira muito clara, traga quais são as formas que essa organização utiliza para captar recursos, né, conforme o seu plano de captação de recursos. Então vamos dizer, a organização recebe doações, a organização faz parcerias com o poder público, a organização vende produtos, a organização presta serviço, recebe patrocínio, enfim, todas as formas planejadas para a captação de recursos, elas precisam constar do estatuto, precisam estar claras lá no estatuto de maneira bem detalhada. O sexto elemento essencial para um estatuto eficiente seria o quê? A questão da imunidade das isenções. Precisamos ter suporte a isso.
A gente vai ver daqui a pouco, né? Então a gente tem que definir claramente também as finalidades institucionais da organização para facilitar o acesso à imunidade e isenção. Tá? Só adiantando, uma organização de educação, saúde ou assistência social, ela é imune a impostos. Uma organização da área ambiental, ela não é imune a impostos. Então precisa ficar claro no estatuto a finalidade também por essa questão tributária. Bom, sétimo ponto para um estatuto eficiente seria o quê? O estatuto também dá suporte para a utilização de incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? São ferramentas que facilitam a captação de recursos, né? E são formas do poder público fomentar determinadas áreas que considera importante. Por exemplo, tem incentivo fiscal para criança e adolescente, tem incentivo fiscal ao idoso, tem incentivo fiscal ao esporte, tem uma série de incentivos fiscais federais, estaduais e municipais. E para a gente utilizar o incentivo fiscal, a gente precisa ter suporte para isso também no estatuto, verificar quais são os requisitos estatutários para a gente ter possibilidade de utilizar os incentivos fiscais. Outro elemento, né, dos 10, nós estamos no 8º já, é o fundo patrimonial. O que seria o fundo patrimonial? O fundo patrimonial é um conjunto de ativos, né, que existem para quê? Para a gente gerar mais receita. Então, determinadas organizações que já atingiram o estágio, né, um tamanho mais desenvolvido, muitas têm o quê? Recursos guardados em aplicações financeiras. Para quê? Para que isso funcione como mais uma forma de mobilização de recursos. Outras, inclusive, não têm fundo patrimonial, mas têm fundo de reserva, né? Que seria o quê? Também um recurso guardado para alguma eventualidade. Então, se eu tenho fundo patrimonial ou fundo de reserva, isso também precisa estar regulamentado no estatuto, né? Para que fique claro para que serve aquele recurso. Aquele recurso é para contingência, aquele recurso é para perpetuar, né, a atividade da organização, para facilitar a sustentabilidade econômica, né? Tudo isso também precisa estar regulamentado no nosso estatuto social. No item 9, nós temos a governabilidade, que ele é só o número 9, mas não é menos importante. Então, qual a estrutura de gestão da organização? Quais os órgãos? Eu tenho Assembleia Geral, tenho Conselho Curador, eu tenho Conselho Consultivo, tenho Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, são muitas possibilidades. Qual a melhor forma, então, de estruturar a governabilidade? Não tem melhor forma. Depende demais das pessoas envolvidas, né? Depende daquilo que é melhor no dia a dia para aquelas pessoas. Então, para cada organização, a gente vai encontrar uma melhor forma de governabilidade. Então, a gente precisa estabelecer essas estruturas de acordo com as características internas de cada organização. Agora, fato é que a Assembleia Geral, numa associação, é obrigatório ter, tá? E numa fundação também, um conselho curador é necessário ter. Mas depois, com relação aos outros órgãos, nós podemos modelar de diferentes formas, certo? E, finalmente, número 10, o marco regulatório. Então, o Estatuto também precisa observar os requisitos do marco regulatório. Tem uma série de ajustes que a gente precisa fazer no nosso Estatuto de associação ou fundação, ou organização religiosa, ou cooperativa social, para que nós possamos estar regulamentados, possamos cumprir os requisitos da Lei 13.019 de 2014, né? Então tem requisitos ligados a interesse público, ligados a para onde vai o patrimônio no caso de dissolução, que a organização cumpre todos os requisitos contábeis, né, que a lei e os princípios nacionais determinam. Tem que ter uma das finalidades específicas das organizações da sociedade civil, que a gente encontra lá no artigo 84C da Lei 13.019. Tem que ficar claro que a organização também não participa de campanhas eleitorais,
tá? Então isso é outro ponto que tem que ser colocado. Então precisamos adequar o estatuto institucional ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. Mais um tema da parte institucional, né, que eu tenho comentado bastante hoje, são o quê? Imunidade e isenções, tá? Então, o Estado, né, ele reconhece a sua incapacidade, claro, de suprir todas as demandas sociais, não é possível. Então, por isso, ele fomenta as atividades praticadas pelas organizações da sociedade civil. Então, fomenta também de maneira o quê? Tributária, com certos benefícios fiscais. E também existem determinadas matérias que o Estado fica impedido de tributar. Não pode instituir tributos. Então tem uma limitação da competência da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal para instituir impostos, né, contribuições sociais, tributos em geral sobre determinadas organizações, situações, atos e fatos. Então vamos entender direitinho a diferença entre imunidade e as isenções. Então, a imunidade é a tal proibição dos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que é prevista na Constituição. Então a imunidade é constitucional de tributar determinadas pessoas, atos e fatos. Então aqui a gente não está falando de nenhum favor, nenhuma renúncia fiscal. Tá? Existe uma limitação de competência, então o Estado ele não pode instituir tributos em determinadas situações. Quer ver um exemplo? Aí nós temos na Constituição Federal de 88, porque a imunidade é sempre constitucional, o artigo 150, inciso 6, a linha C. Ele trata da imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades de educação, saúde e assistência social sem fins lucrativos. O que isso quer dizer? Que existe uma limitação constitucional, que as organizações de educação, saúde e assistência social são imunes a impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas desde que elas cumpram os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar. Daqui a pouco a gente vai ver esses requisitos. Nós temos também a imunidade de contribuições sociais. Aí abrange as entidades beneficentes de assistência social que cumpram requisitos legais. E esses requisitos são trazidos por quem? Pela Lei 12.101, né, que é a lei do certificado de entidade beneficente de assistência social, certificado que é bastante discutido, é discutido até no Supremo, né? Então tem uma discussão bem longa sobre a validade dessa lei, se a lei é constitucional, se é inconstitucional, mas por enquanto a lei está valendo, né? Teve alguns artigos revogados, mas a lei vale. Agora, para que uma organização da sociedade civil, aqui principalmente, né, as associações, fundações, para que ela possa usufruir da sua imunidade, ela precisa cumprir os 3 requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. O primeiro é não distribuir lucro, né, qualquer parcela do seu patrimônio, das suas receitas, a qualquer título. Lembrando de novo, não estou falando de remuneração, estou falando não distribuir lucro. 2. Aplicar integralmente no país os recursos captados na manutenção dos objetivos institucionais, né, que a gente precisa até escrever no estatuto se quer ter um SEBAS, né? Então esse comando 2 também, e manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. O que quer dizer esse texto todo? Que elas precisam ter uma contabilidade adequada, uma contabilidade muito bem feita, respeitando os princípios, as normas brasileiras de contabilidade. E temos normas, é importante saber que nós temos normas de contabilidade que são específicas para organizações sem fins lucrativos. Então é importante que o contador conheça também essas normas. E por fim, gente, desse módulo, né, uma questão institucional,
a gente vai falar só um pouco do compliance, né? O que é compliance? A gente fala tanto disso agora, né? Bom, ele tem a ver com um conjunto de atividades que dá suporte ao cumprimento de normas legais e regulamentares, né? Compliance tem a ver com a conformidade da organização a normas legais e regulamentares. Então, se a gente cria um programa de compliance, nós estamos criando, né, um conjunto de atividades, de ações que vão dar suporte ao cumprimento dessas normas legais e regulamentares. Essas normas, né, que estão regulando, né, normas legais, elas sempre vão estar relacionadas com as políticas institucionais e as diretrizes institucionais, que já estão o quê? Num nível mais estratégico, né? Então, uma política institucional de parcerias, uma política institucional sobre descarte de resíduos, uma política institucional sobre contratação de funcionários, né, diretrizes, tudo isso, né, tem que estar o quê? Acima das normas, né, que regulamentam o compliance. Todas essas normas de compliance têm que estar o quê? Em harmonia com essas políticas e diretrizes. O compliance é uma ferramenta muito poderosa, vem sendo aplicado no Brasil há não muito tempo, mas é muito interessante para a manutenção da conformidade das organizações da sociedade civil, principalmente, né, aquelas que têm títulos, qualificações, certificados e precisam mantê-los. A obediência a essa legislação também é importante no caso de você manter o que? Sua imunidade, suas isenções, né, os seus benefícios fiscais. E por fim, é fundamental também na hora da captação de recursos. Tem muitas fontes de recursos que exigem que as organizações se preocupem com compliance, com a conformidade. Por quê? Porque elas querem transparência na utilização dos recursos investidos nas causas sociais. Então esse é outro elemento que, né, nos leva a perceber a importância do compliance. Então por hoje é só, pessoal, e espero que tenham aproveitado.